Que Deus abençoe a você, minha amiga, meu amigo ouvinte. Seja mesmo abençoado. O texto sagrado diz que a bênção de Deus enriquece. Seja enriquecida a sua vida. Seja enriquecida a sua vida não apenas com o valor econômico, mas com tudo aquilo que Deus criou. Jesus disse: eu vim trazer vida, vida com abundância. Receba essa vida com abundância. Você, a sua casa, sua família, suas mãos sejam prósperas. Em nome do Senhor Jesus eu abençoo você. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Graças a Deus. Pois é, minha amiga, nós estamos falando, meu caro amigo, sobre o Salmo 37. Quando o rei Davi, o homem que tinha o coração segundo o coração de Deus. Pois é, o coração de Davi era de acordo com o coração de Deus. Os objetivos de Davi eram de acordo com os objetivos de Deus. Os sonhos de Davi e os seus projetos pessoais eram de acordo com os sonhos e projetos de Deus. Por isso, minha amiga, meu amigo, Davi era o homem abençoado. Não quer dizer que ele não tivesse lutas, problemas e até quedas. Ele caiu em tentação. Ele foi jogado pelos seus pecados no fundo do poço. Mas ele não ficou prostrado, porque ele contou com a misericórdia de Deus, com a compaixão do Altíssimo. E ele achou lugar de arrependimento, para o arrependimento. E ele se restabeleceu. Ele mesmo disse: se o homem cair, não ficará prostrado. Quer dizer, se o homem justo, se o homem bom cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. O Senhor o segura pela mão. Nós estamos tratando de justiça. Nós estamos falando de justiça. E quando nós falamos de justiça, nós remetemos nossa mente para o justo juiz, o único justo juiz, que não julga de acordo com interesses pessoais, que não julga de acordo com as aparências, mas que julga com reta justiça. Assim é o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Assim é o nosso Deus, o Senhor dos exércitos, o Deus Altíssimo, o Criador de todas as coisas. E diz o texto que, aliás, foi o próprio Davi que dá um testemunho pessoal. Ele disse: eu fui moço, fui jovem, e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado. Jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Nós cantamos esse verso, nós sempre estamos confessando esse verso, mas será que realmente a crença, a fé, a confiança de esperar na justiça de Deus? Porque
quando nós somos assolados pelas injustiças, por menores que sejam, apenas às vezes bobagens, uma pessoa falou alguma coisa que não era verdade contra nós, imediatamente saímos ao seu encalço com todas as nossas armas para desmentir, para dizer que não, que não era isso, que não era aquilo. Não é verdade? Mas isso, obviamente, é por conta do senso de justiça que o ser humano traz dentro de si mesmo. Você vê que até as pessoas mais injustas, as pessoas mais cruéis, as pessoas mais sórdidas deste mundo querem justiça. Por exemplo, o ladrão rouba e quando vai dividir o seu roubo com os outros ladrões, os seus comparsas, todos os seus comparsas querem de igual para igual. Eles querem o que é justo. Quer dizer, o ladrão rouba, mas quer e exige que se faça justiça. Que na divisão do roubo, ele receba a sua parte de acordo com o que foi combinado. Quer dizer, o senso de justiça está dentro do ser humano. O animal, os animais irracionais, não têm senso de justiça. Animal não tem senso de justiça. Por exemplo, o chimpanzé não tem senso de justiça. Como é que o homem poderia ter vindo de um animal que não tem senso de justiça? Aonde nós conseguimos esse senso de justiça? Se tivéssemos vindo do chimpanzé. De onde surgiu esse senso de justiça? Então, minha amiga, meu amigo, nós nascemos com o senso de justiça. Esse senso de justiça veio de Deus. É Deus quem colocou dentro de nós. Isso já vem da natureza humana. Por quê? Porque Deus é justo. Ele é o justo juiz. E eu fico imaginando quantas pessoas estão me ouvindo agora que têm sido severamente injustiçadas. Injustiçadas mesmo, com todas as forças do inferno. E elas, que é o pior, não têm como se defender. Não têm como buscar os seus direitos. Então ela tem que sofrer calada, gemer, sem emitir qualquer som, por conta de estar impotente diante da agressão das injustiças sofridas. Pois é por isso que nós teremos no dia 19 deste mês uma campanha em clamor pelo justo juiz, ao justo juiz. Nós vamos chegar diante do tribunal do justo juiz e buscar com ele os nossos direitos, buscar com ele a justiça que ele colocou dentro de cada um de nós. Minha amiga, meu amigo, é uma excelente oportunidade para você se ver livre dessa injustiça que você vem sofrendo ao longo de anos, e muitos anos, anos a fio. E você já até se acostumou com essa injustiça. Seja a injustiça do ponto de vista de saúde, você não nasceu doente, mas você está doente. Seja do ponto de vista econômico, você está vivendo uma vida de miséria. Você está vivendo nos limites da miséria. Você vive de favores, de um prato de comida.
de um pedaço de pão. Mas você tem forças, você tem saúde, você tem vigor. E Deus na sua infinita sabedoria, lhe deu também talentos. Se você não tem talentos, pelo menos você tem um talento. Você precisa colocar esse talento em operação, em atitude. Você tem que tomar atitude com esse talento para que então você venha tomar posse de uma vida melhor, uma vida de qualidade. Talvez a injustiça que você venha sofrendo seja no trabalho, talvez seja do ponto de vista sentimental, qualquer que seja o problema que você tenha ou está enfrentando no que diz respeito à injustiça, Deus é o Senhor da justiça, Ele que criou a justiça. A justiça nasceu, eu diria, a justiça é Deus, Deus é justiça, é justo. Então, quando nós apelamos para a justiça, nós estamos apelando para Deus, o Altíssimo, o Senhor da justiça. Eu fico imaginando, porque eu me vejo a mim, por exemplo, eu tiro por mim, eu odeio a injustiça, sempre odiei a injustiça. Eu não era convertido, mas eu odiava a injustiça. Eu simplesmente odiava a injustiça. E agora que conheço o justo juiz, eu odeio com muitas vezes mais, num grau muito superior àquele que eu odiava antigamente. Por que isso? Por quê? Porque em mim habita o espírito da justiça. Então, quando você recebe o espírito da justiça, que é o espírito de Deus, aí é que a coisa fica mais violenta, porque você não aceita a injustiça de forma nenhuma e você se torna um revoltado contra as injustiças. Revoltado. Eu como, eu almoço, janto, tomo café, eu durmo, enfim, eu vivo 24 horas da minha vida revoltado pelas injustiças. Mas o que eu posso fazer contra tantas injustiças? Contra tantas coisas erradas que a gente tem visto por esse mundo afora? Eu só tenho um jeito: buscar o Senhor da justiça, para que Ele venha fazer justiça. Ele vem ao encontro daqueles que têm fome e sede de justiça. Davi disse: fui moço e agora já sou velho. E eu jamais vi um justo desamparado. Quer dizer, quando a pessoa busca pela justiça, é porque ela é justa, ela vive na justiça, então ela vai alcançar. Porque Deus jamais vai se calar ou vai fechar os olhos para não ver a injustiça que os justos têm sofrido neste mundo. Minha amiga, meu amigo, foi por isso que Jesus veio, para nos tirar do caminho da injustiça, para nos justificar, para nos fazer livres, para que nós possamos viver a vida de acordo com a justiça dele. Então, no dia 19 deste mês, nós estaremos clamando a Deus por justiça, clamando ao Altíssimo pela justiça. Eu lembro que a viúva que tinha uma causa na justiça, e ela, na sua cidade, só havia um juiz. E ela não tinha a ninguém a quem clamar, além daquele juiz. O juiz era mau, o juiz era perverso, o juiz era corrupto, o juiz era injusto.
mas não tinha ninguém a quem clamar. Só podia chamar ou clamar aquele juiz. Então ela foi a esse juiz. Ela pediu, clamou, rogou, insistiu, e o juiz simplesmente ignorava ela. Até que, por conta da insistência dela, ele disse: bem, é verdade que eu não temo a homem nenhum, nem a Deus, mas essa mulher me importuna, está me importunando. Então eu vou resolver o problema dela, para não me chatear mais. Então, o Senhor Jesus conclui o pensamento dizendo: não fará Deus justiça àqueles que o invocam dia e noite? Não fará Deus. Quer dizer, se aquele juiz iníquo fez justiça para com aquela viúva, muito mais o Senhor da justiça fará justiça, atenderá ao clamor daqueles que o invocam na justiça. Minha amiga, meu amigo, ontem nós falamos, e vou repetir hoje, que para Deus, bom não é aquele que faz caridade, não é aquele que faz uma boa obra para com alguém num dia e depois continua fazendo más obras. Não. Bom para Deus é aquele que anda na justiça, aquele que foge do mal, aquele que vive a justiça 24 horas por dia, todos os dias da sua vida. Esse é que é bom diante de Deus. Então, se você é uma pessoa correta, se você é uma pessoa que vive a sua vida regrada, de acordo com os princípios da palavra de Deus, então, e você está sendo injustiçada, então vamos unir a nossa fé. Vamos invocar os céus, porque nós não podemos aceitar essa situação que aí está. Dia 19 desse mês, o grande dia da justiça de Deus. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, aos domingos, às 10 horas da manhã e às 18 horas, nós temos uma reunião especial aqui no Templo de Salomão. É extraordinária. São extraordinárias essas reuniões. E também às quartas-feiras, às 8 da noite. São reuniões para quem deseja o Espírito de Deus. São reuniões para quem tem sede de Deus. São reuniões para quem quer conhecer o Altíssimo e ter sua vida transformada. Domingos, às 10 horas da manhã e também às 18 horas. Quartas-feiras, às 8 da noite. Você é o nosso convidado. Nós vamos ouvir agora um belíssimo testemunho de como Deus é capaz de se inclinar e ouvir o clamor de uma criatura. Vamos ouvir. Meu nome é Cristiane. O meu sofrimento começou bem nova, quando eu tinha os meus 5 anos de idade. Eu sofri um abuso sexual de um vizinho, um conhecido da família. A gente foi passar um fim de semana na casa dele, toda a família, meus pais, minha irmã. E nesse fim de semana foi quando eu sofri o abuso. Todos em casa, todos assistindo televisão no sofá, e debaixo da coberta eu sofri esse abuso. No dia seguinte, fiquei com medo. No dia seguinte, ele tentou abusar novamente e eu fugi, saí correndo, falei, e ele me ameaçou. Então, ali eu já comecei com um trauma. Na noite seguinte,
ele tentou, minha irmã estava dormindo comigo, minha irmã mais velha, e ele tentou abusar dela quando eu acordei gritando, e a casa toda acordou, não acreditaram, achou que era coisa de criança, coisa e tal, e aquilo passou. Falei que ele tinha abusado de mim também, só que aquilo passou, ninguém acreditou, então a vida continuou. Só que continuou para todos, só que para mim continuou diferente. Eu cresci com aquilo na minha cabeça, né? Cresci como uma criança, brinquei e tudo, só que chegou a adolescência, com 11 anos eu sofri outro abuso do namorado da minha irmã mais velha. Só que como esse namoro com a minha irmã era um pouco conturbado, ele chegou até a ameaçar o meu pai e coisa e tal, eu fiquei com mais medo ainda de falar e aconteceu uma tragédia. Então eu não contei e aí a coisa piorou. Com 14 anos eu perdi a minha virgindade e com o segundo namorado, que na época ele era 10 anos mais velho que eu, foi uma decepção amorosa, porque ele fez promessas, coisa e tal. Todos falaram que era errado esse namoro, mas continuei com o namoro. Ele já tinha uma filha. Mas foi a minha primeira paixão. Então me entreguei realmente, corpo, alma, espírito, foi tudo. Então foi um relacionamento muito intenso. Eu mentia para minha mãe, porque eu ia para casa dele, só que não tinha ninguém. Então havia o relacionamento e minha mãe não sabia, até o ponto que minha mãe descobriu e pediu para terminar esse namoro, e para mim foi o fim. Comecei a ficar muito depressiva, porque eu não conseguia viver sem ele, fiquei muito depressiva, e todo mundo falava que ele não prestava. Então foi quando eu entrei no mundo das drogas, comecei a usar cocaína, comecei a usar maconha, fiquei dependente da maconha, balada, comecei muito a ir para balada, era uma pessoa mais quieta, mais sossegada, assim, até passeava tudo, mas me envolvi, fui para o submundo das baladas mesmo, das boates, então comecei a sair. Foi quando eu achei, falei, eu nunca vou ser feliz então com ninguém, e comecei a sair com mulheres, comecei a sair com garotas da minha idade, isso com 15 anos, virei para o meu pai, assumi, falei, é isso que eu quero para a minha vida. Então começou um inferno na minha casa. Até então, fui curtir a vida, né? Vou curtir a vida. Então, estou curtindo a vida. Só que na verdade eu sofri, eu procurei psicólogo, porque eu estava com depressão. Hora eu queria ficar com meninas, hora eu queria ficar com garotos, e aquela confusão na minha cabeça, eu não entendia aquilo. E queria sair, não aceitava essa situação, mas também não via uma solução para sair dessa vida. Então, assim, ninguém podia me ajudar. Minha família não podia me ajudar porque estava dentro de mim. Ninguém podia me ajudar, então procurei psicóloga. Psicóloga, eu só chorava. Na psicóloga eu só chorava. E eu vivia um mundo de desilusão, apaixonava por um, apaixonava por outra, era uma confusão na minha cabeça que eu não sabia por onde ir. Até que um dia a própria psicóloga falou assim, olha, eu não posso fazer nada por você, eu vou te encaminhar para um psiquiatra. Quando ela falou isso, eu caiu meu chão ali, porque se ela não pode me ajudar, que dizem que uma psicóloga pode ajudar, então o que pode me ajudar? Então, como não havia, para mim não havia mais esperança, eu entrei no submundo da orgia e ia para as baladas, saía lá do litoral e vinha para São Paulo, vinha para as boates. Eu cheguei ao ponto de namorar um casal, duas pessoas casadas mesmo, com filho e tudo, com aliança no dedo. Então, era outro mundo. Foi quando eu me reencontrei com um rapaz, dos 15 anos, com 17, e só que aí meus pais já autorizaram o namoro, tudo. Então, eu voltei a namorar com esse rapaz, já estava com uma outra cabeça, só que eu já estava saindo com garotas também, com 17 anos já estava saindo, então estava usando droga, estava saindo. Então eu saía com ele, mentia para ele, saía com mulheres. Só que quando eu voltei para esse relacionamento, eu voltei com a intenção de descobrir o que tanto falavam dele. Então fui a fundo, comecei a conhecer a família dele e foi quando eu descobri que ele tinha um caso com o patrão dele, né? Então isso para mim também perdeu o chão. Foi quando realmente eu não desacreditei de qualquer homem.
desacreditava de qualquer homem. Eu ficava com os homens para curtir, porque eu não levava a sério ninguém. E me envolvi no swing, comecei a sair com casais, eu só queria curtir, desacreditar de tudo, a vida era curtir, então vamos curtir, acampar, ia surfar, ia me bebedar e vamos curtir a vida. Só que o vazio foi chegando. E para mim, aos 19 anos, eu estava num relacionamento com uma mulher de 34 anos já, há um ano mais ou menos, e nada para mim fazia sentido. Não fazia sentido sentar na mesa de um bar e tomar uma cerveja, não fazia sentido fumar um baseado, não fazia sentido acender um cigarro, não fazia nada me satisfazia mais. O sexo não me satisfazia porque eram noites, eram viagens. E foi quando eu recebi o convite para vir à Universal. De início eu não aceitei, que foi até o irmão dessa pessoa que eu me relacionava. De início eu não aceitei, só que o tempo passou, foi quando chegou o meu fundo de poço. Eu estava numa empresa que eu estava crescendo, já tinha quase 2 anos na empresa, apesar de ir para as baladas, tudo, eu tinha responsabilidade. Eu decidi sair de casa em um dia, porque eu decidi viver a minha vida, vou viver assim, acabou, não quero saber. E saí de casa num dia, no dia seguinte fui mandada embora, sendo que não tinha um motivo pelo qual estava sendo mandada embora. Então acabou meu chão. Eu me apoiava na minha profissão, me apoiava naquilo que eu podia, eu sei que eu posso, eu sei que eu consigo, mas estava com a vida, um relacionamento que eu não queria, não aceitava ao mesmo tempo. Passou-se alguns dias, eu acreditava muito em adivinhações, em premonição, mesmo porque até ouvia vozes me chamando, tinha uma certa perturbação mesmo. Então acreditava, cheguei até um tempo de adivinhar, de sonhar com premonição mesmo. Então eu li que eu ia ficar muito doente, né? E realmente eu fiquei muito doente. Eu comecei a perder peso, nada que eu comia parava no estômago. Então eu perdi 10 quilos em 15 dias. Eu estava com 63 quilos, fui para 53 quilos. E só que assim, fiz vários exames e ninguém dizia o que eu tinha. E fui perdendo peso, eu estava à base de soro e água de coco, comia nada. Febre de 40 graus já, vários dias, e até o médico falou assim, não sei como que você está em pé, era para você estar desmaiada, era para você estar Só que eu não queria ficar no hospital, então ficava... E estava sozinha, fora de casa, sem os meus pais, porque eu escolhi aquilo, meus pais não me expulsaram de casa, eu escolhi aquilo. Eu escolhi estar naquela situação e foi quando eu me vi sozinha e eu falei, será que Deus existe realmente? Por que eu estou nessa situação? Eu vou morrer assim? E resolvi chegar até a Universal. Então eu comecei a fazer as correntes e assim a minha entrega foi rápida. A minha entrega foi bem rápida, porque para mim nada fazia sentido. Então eu não tinha paz, eu não dormia, eu chorava todas as noites por causa da depressão, ouvia sempre chamar meu nome, estava tendo muitos pesadelos, desacreditada de tudo, de todos. Eu lembro que aquela primeira reunião já criou uma expectativa, uma esperança de que eu poderia, minha vida tinha jeito para minha vida, né? Para a sociedade não, uma pessoa drogada, destruída, com a vida destruída. Então ali eu fui, aí comecei a ir na outra semana e fui fazendo as correntes. Então a minha entrega foi rápida também. Da mesma forma que eu entreguei as drogas, eu me entreguei a esse submundo, eu comecei a me entregar para Deus. Então eu resolvi me entregar realmente. As palavras, se você se entregar para esse Deus, a sua vida vai mudar. Tudo vai mudar, é só você crer. Então, a fé existia dentro de mim, só que eu não sabia usar essa fé. Então, eu passei a aprender a usar a fé que estava dentro de mim. Então, assim, o sofrimento foi acabando, as primeiras semanas, então eu já consegui dormir, eu comecei a ter paz. Então, assim,
comecei a ter paz. Tudo começou a mudar dentro de mim, o sentimento de confusão que havia dentro de mim, eu consegui vencer isso, porque a maioria das pessoas que são homossexuais hoje falam, eu nasci assim, você assim, e a maioria que eu conheci se rejeitava, eu me rejeitava, eu não aceitava aquilo que era o que mais me doía. A minha mente foi se abrindo, muito pelo contrário que falam. A mente realmente foi uma lavagem que fizeram no meu cérebro, como diz. Uma lavagem, eles arrancaram tudo de ruim, arrancaram toda a tristeza, arrancaram toda a sujeira, tudo que não prestava, toda a angústia que eu sentia no meu coração, peso, a culpa dos anos que eu carreguei, porque como eu me sentia culpada de tudo aquilo, desacreditada de tudo. Então saiu esse peso, essa raiva que eu tinha dos homens, o medo de não ser feliz, dependência que eu tinha de usar, eu precisava usar droga, eu precisava para relaxar, eu precisava usar maconha, fumar maconha todos os dias, para mim era um calmante aquilo. Então todos os dias eu precisava fumar maconha, então não precisei mais daquilo. Foi quando eu ouvi, você precisa receber o Espírito Santo, você precisa conhecer, para você continuar a caminhar, você precisa ter o Espírito Santo. Então, o que é ter o Espírito Santo? É ter Deus dentro de você. Então, o desejo de conhecer a Deus foi aumentando, então eu fui buscando mais de Deus. Eu preciso ter esse Espírito dentro de mim, porque quando eu estava lá fora, eu queria ter o Espírito das pessoas. Queria o desafio. Então, quando eu comecei a ouvir falar de que eu tendo o Espírito Santo, Deus dentro de mim, era a garantia para eu continuar na fé, para eu continuar rumo ao reino de Deus, então eu comecei a buscar realmente a sede de ter esse Deus. Era de noite, em espírito, eu não queria fazer outra coisa a não ser conhecer a Deus realmente. Então, orava em casa, no banheiro trancava, passava a madrugada orando, jejuando, já que o que ele fez, em poucos meses, o que ele fez para mim foi tão bom, ele já transformou minha vida, o que ele não vai fazer se eu tivesse esse Deus dentro de mim? Então foi a busca, eu coloquei toda a minha força para buscar Deus, então eu não medi esforços. Lembro que nesse dia o pastor chamou à frente quem queria receber, que não tinha o Espírito Santo, para receber o Espírito Santo. Então eu fui à frente e lembro-me como se fosse hoje, mais de 10 anos. E são 10 anos de uma nova vida, porque é um novo coração que Deus me deu, Ele me deu uma nova mente. Ele me deu um novo jeito de pensar, de agir, de amar as pessoas, de perdoar. Então, quando o Espírito Santo realmente ele entrou, ele desceu sobre mim, eu pude ter a certeza da minha salvação, a certeza de para onde iria minha alma, a alegria foi imensa. Até hoje, essa presença, a presença de Deus, a força que me faz vencer a cada dia, a cada luta. Claro que todos nós temos luta, mas hoje eu tenho luta com conquista. Para quem não tinha nenhuma expectativa de vida, para mim minha vida seria acabar na prostituição, para ganhar dinheiro, e não tinha mais visão, nada. Então, hoje eu tenho o meu próprio negócio, hoje eu estou livre, não tenho nenhuma doença, porque na época eu tinha também bronquite, eu tinha gastrite, devido a tudo também. Hoje eu não tenho nada, estou livre, estou curada, assim, não tenho nenhuma doença. A paz que Deus dá não é como o mundo dá, momentos de paz. Hoje eu tenho uma paz que é eterna, eu posso passar momentos difíceis, lutas, mas a paz ela permanece, a alegria ela permanece. Então, ter Deus dentro de você, ter Deus dentro é totalmente diferente. Não é o momento da alegria, não é o momento da felicidade. Há uma constante paz, há uma constante alegria. Não tem desce e sobe, desce e sobe. Não há uma inconstância, é a permanência. Então, a fé ela é tudo, só que a gente precisa
aprender a usar essa fé. E eu aprendi a usar essa fé na Universal. Graças a Deus. Muito bem, minha amiga, meu amigo ouvinte, você viu o que aconteceu com a Cristiane. E o que Deus fez com a Cristiane quer fazer com você e com todas as pessoas que o invocam. Com todas. Não apenas com algumas pessoas separadas. Ele quer fazer com todas as pessoas, mas todas as que o invocam. É preciso que o invoque para que então ela seja atendida. Então, a Igreja Universal do Reino de Deus mantém suas portas abertas quase que 24 horas por dia, porque também temos o pastor online ao vivo, né? Quer dizer, 24 horas nós trabalhamos. E as portas da igreja estão abertas todos os dias, de segunda a segunda, de janeiro a janeiro, até a vinda do Senhor Jesus Cristo. E você é o nosso convidado. Nós ficamos por aqui, amanhã estaremos de volta nesse horário e nesta emissora. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos abundantemente. Estamos direto do Templo de Salomão e eu quero mostrar para você pessoas que estavam desesperadas, como você está nesse momento, angustiadas, oprimidas, pessoas que não viam uma saída. E essas pessoas, elas ficam vulneráveis ao mal e tudo que orienta você fazer, você faz. Ensinaram você a procurar os espíritos, você procurou. Tudo que falaram que era bom, você correu atrás. E você chegou à conclusão que isso não trouxe nenhum benefício para a sua vida. Pelo contrário, a sua vida piorou. A sua vida, ela tem andado para trás. E quando melhora numa área, entorta e piora na outra. Preste atenção no que você vai ver. As pessoas que têm chegado até nós, que têm buscado ajuda aqui no Templo de Salomão e têm alcançado a vitória. Seu nome? Joselita. Chegou em que situação aqui, Joselita? Eu cheguei aqui com a minha vida destruída, eu tinha ataque de desmaios constantes, eu era depressiva, eu via vozes, via vulto, e essas vozes, ela falava para mim que a minha vida não tinha mais jeito, que era para mim colocar um fim na minha vida, e essas vozes, ela falava para mim acabar com a vida das minhas filhas e depois eu me matar. Foi onde eu tentei me matar, me jogando debaixo de um ônibus. E eu tinha... Essas vozes falavam, agora você vai. E eu não conseguia, eu não saía do lugar. E esse dia eu desisti. Voltei para casa, chorei muito, muito angustiada. Aí no outro dia eu fui trabalhar, na hora que eu peguei o metrô, eu falei, hoje eu acabo com a minha vida. Hoje eu termino com tudo. Hoje eu vou ter paz. Que eu achava que eu ia morrer, que eu ia ter paz. Quando chegou no metrô, eu estava pronta, já estava assim com o corpo esmorecendo. Uma senhora me pediu informação. Ela queria saber, eu nem escutava. Ela me fala, eu via a senhora mexendo a voz, a boca, e não ouvia a voz dela, porque eu estava possuída mesmo. E eu não consegui, aquele dia eu não consegui me matar. E voltando para casa, passou uns dias, de novo aquela voz, e dentro da minha casa tinha uma arma. E eu sabia que essa arma estava lá, e eu falei, hoje eu vou botar um fim na minha vida, eu vou atirar nas minhas filhas, eu vou matar elas, e depois eu vou dar um tiro na minha cabeça, e eu vou parar de sofrer. É muito difícil falar isso, mesmo porque quem é mãe sabe como que uma mãe vai matar o próprio filho. É um desespero. Você planejava a morte deles? Planejava, porque eu via elas sofrendo e eu sofria com o sofrimento delas, e mais o meu vazio, a angústia, a tristeza, a solidão, tudo dava errado na minha vida, tudo dava errado. Eu tinha tanto amor por elas como tem até hoje, e eu falava, eu não vou deixar as minhas filhas viver para viver o que eu estou vivendo agora. Eu vou acabar com tudo. Qual foi o pior momento? Foi esse, bispo, que eu olhei para minha filha, ela só tinha 13 dias de nascido, a minha filha. E eu falava, era muito triste ver minha filha com fome, ratos entrando dentro de casa, eu tinha que proteger minha filha dos ratos, eu não dormia, porque se eu dormisse o rato subia, ela dormia numa banheira, porque eu não tinha nem onde colocar minha filha para dormir.
dor insuportável, insuportável. Você chegou nessa situação, mudou de vida? Foi assim que eu cheguei. Essa corrente te ajudou? Não, essa corrente foi a porta do céu para mim, né, bispo? Eu vim, comecei a praticar, fazer aquilo que me foi ensinado. A primeira vez que eu entrei assim, eu já vi Deus mudando dentro de mim, dentro de mim. Eu nunca mais tive desmaio, eu nunca mais tive depressão, eu nunca mais chorei de tristeza, né? Nunca mais eu soube o que é isso, tristeza, depressão, não. Eu recebi uma força para lutar, né? Tudo, eu não lembrava mais que eu tentei me matar, que eu tentei matar minhas filhas. Eu tinha força para lutar. Eu recebi essa força para lutar. E o que mudou? Tudo mudou, bispo. Né? Hoje, né, eu tenho vida, meu sorriso é sincero, eu não preciso ficar fazendo força para mostrar que eu estou feliz, não, eu sou feliz. Ama suas filhas? Amo muito meu esposo, minhas filhas, é minha vida. Depois de Jesus, é tudo que eu tenho. Deus abençoe mais e mais. O que aconteceu, Cid? No dia 30 de junho, fiz uma ultrassom das vias urinárias, um pólipo, um tumor. Desespero. Chego aqui no templo e digo, eu vou tomar posse da minha cura. No dia 22 de agosto, eu fui operado, peguei o resultado. Quarta-feira passada, eu não tenho nada. Sumiu o tumor, Jesus. Estava desesperado, senhor. Desesperado. O que eu vou fazer com o câncer? Não sei. Eu vim ao templo. Na hora da oração, seja curado. Eu aceitei, tomei posse e falei, eu estou curado. E a prova está aqui. Está aqui. O antes e o depois. O antes, na ultrassom, e o depois. A ausência total do tumor. O senhor veio sexta-feira aqui com fé. Com fé. Eu tomei posse daquilo que o bispo falou, seja curado. Eu aceitei, tomei posse. Eu estou curado, Senhor. E vai dar testemunhos maiores. Deus abençoe. Você observou, essas pessoas, elas buscaram com toda a força a mudança de vida. E essa é a nossa proposta para você que está mal, para você que está desorientado, para você que está infeliz, para você que está entristecido. Preste atenção. Tem jeito para você, tem saída para você. Nós tivemos, na última sexta-feira aqui no Templo de Salomão, aproximadamente 10.000 pessoas buscando ajuda, a libertação, a limpeza espiritual, porque existem forças contrárias que não querem com sua felicidade, que não quer que você vá para frente, que não quer que você realize o seu sonho, o seu propósito. Mas Deus agora está de mãos estendidas. Ele está de braços abertos, chamando você, mostrando, tá vendo? Eu posso resolver o seu problema. Você está doente, Ele pode curar. A sua vida está de cabeça para baixo, Ele muda essa situação. O que você precisa entender é que a sua luta não pode e não é contra a razão. Eu acho que tudo é normal, eu estou vivendo isso, mas tem muita gente vivendo isso. Não pense assim, porque é dessa maneira que os espíritos do mal quer que você pense. Você não vai lutar contra aquilo que você não acredita. Você não vai lutar contra o mal se você não consegue enxergar que é o mal que está trabalhando na sua vida. Nós estaremos desmanchando essa inveja, essa maldição, essa atrapalhação. Quantas pessoas que já caíram na vida por causa de uma palavra de morte. Alguém nas suas costas disse, não vai ficar comigo, não vai ficar com ninguém. E até hoje você é infeliz no amor. Nas suas costas disse, eu quero ver você perder tudo e ainda viver de favor. E é o que aconteceu, o que está acontecendo com você. Você já está pedindo favores aos outros. Olha que ponto você chegou. A sua vida, ela deu uma travada, a coisa amarrou de uma tal maneira que não tem explicação. Você precisa buscar a luz. E nós preparamos um caminho
lá no livro de Isaías, ele registra esse caminho dizendo assim: e ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele. Quem é o imundo? São esses espíritos opressores que trabalham contra você. Será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará. Você já errou muito na vida, você tem que acertar, e você vai acertar. E um detalhe, o caminho que nós preparamos para você passar nessa sexta-feira é o mesmo caminho por onde passou a Arca da Aliança, por onde entrou a presença de Deus no Templo de Salomão. É muito forte. Esse caminho é mais do que santo, porque a presença de Deus entrou no Templo de Salomão através desse caminho, o caminho que nós estaremos usando nessa sexta-feira, e por ele você vai passar. A presença de Deus, ela vai entrar no seu casamento, vai mudar a sua vida, vai mudar o seu marido. A presença de Deus vai entrar no seu filho. Quando você passar por esse caminho na sexta-feira, você vai passar nesse objetivo: entra na minha vida, assim como a tua presença entrou nesse templo, por esse caminho, entra na minha vida, e não haverá mal, não haverá nó na sua vida que não venha desatar. Nessa sexta-feira, às 10 horas da manhã, eu estarei com todos e mais 6 bispos, no número de 7, realizando as 7 orações, e também às 8 da noite. Lembrando que você deve chegar sempre antes, tá? Primeiro, para você passar no caminho, porque faltando 5 minutos nós vamos retirar o caminho. Então você deve se adiantar, se programar, para você não perder essa chance de passar pelo caminho santo e ser abençoado. Nessa sexta-feira, aqui no Templo de Salomão, localizado na zona leste de São Paulo, na Avenida Celso Garcia, no número 605. Vamos ver mais milagres que têm acontecido aqui no templo. Seu nome? Tayane. Qual era o seu problema? Olha, bispo, eu cheguei aqui com um casamento totalmente destruído. Desde muito nova eu já tinha desejo de me matar, por conta de falta de atenção, que eu não tinha a atenção da minha mãe. E eu já peguei uma faca para tentar me matar, só que graças a Deus eu nunca consegui. Quer dizer, você, por causa do problema no casamento, você queria se matar? Não, eu queria me matar por conta da atenção da minha mãe, que eu não tinha. Ela trabalhava muito e não tinha muito tempo para dar pra gente. O casamento também foi fracasso? O casamento foi um fracasso. Quando eu casei, a minha vontade não era de me matar, era de matar o meu esposo. Quer dizer, você tinha desejo de se matar antes, por causa da sua mãe, e depois que casou, queria matar o marido. Isso. Mas por quê? Porque eu não tinha paz. E tudo que eu queria, eu sempre pedia paz, só que eu nunca tive. Você tinha esses pensamentos, chegou a tentar o suicídio? Cheguei a pegar uma faca para tentar me matar, só que eu nunca consegui. Aí você chegou aqui por um convite, um programa? Isso, o meu esposo, ele sempre falava para mim vir, só que eu nunca vinha, que ele era afastado. E uma outra moça que sempre me convidava também, aí teve um dia que eu pedi ajuda, que eu não aguentei. Se libertou? Me libertei, graças a Deus. Mas e o casamento, a família, o relacionamento com a sua mãe? O casamento hoje é outro casamento, um marido maravilhoso, e o relacionamento com a minha mãe, com meu pai, que eu odiava muito, graças a Deus, é uma relação muito boa entre a gente. Deus abençoe, tá? Seu nome? Patrícia. Qual a situação você chegou aqui, Patrícia? Eu cheguei na igreja, bispo, angustiada, uma pessoa vazia, triste. Eu tinha desejo de suicídio, passei a adolescência toda sofrendo. Aparentemente, eu não tinha problemas. Eu não passava fome, não tinha nenhuma doença, não perdi nenhum familiar para a morte, mas eu não vivia. Eu achava que se eu morresse, eu teria paz. E nova assim, não querendo viver. Sim, senhor. Nova, mas não vivia. Eu não sabia o que era viver. Para mim, viver era um peso.
E a minha mente era tão conturbada que eu achava que se eu me matasse, os meus pais sentiriam culpa da minha morte e eu me vingaria deles assim. Qual foi o pior momento? O pior momento foi quando eu peguei a faca para cortar meu pulso. Desesperada, dentro de mim, parecia que eu ia explodir de tanta dor. O que você recebeu aqui? Paz. Paz. Eu encontrei paz. A minha vida hoje é transformada. Eu jamais pensei que viver fosse tão bom. Eu sou feliz. Mudou a sua cabeça, o seu interior? Completamente. Deus abençoe, então. É costume você sentir o corpo pesado? Volta e meia você é tomado por um cansaço e certo desânimo? Dores estranhas aparecem no seu corpo? Você precisa se libertar. Você já percebeu que está sendo invejado por pessoas da sua convivência? Algumas não gostam de você e mesmo sem ter feito nada de mal a elas, você é odiado. O ambiente é pesado na sua casa. Você tem pessoas na família envolvidas com bruxarias e coisas parecidas. Na sua vida sentimental, existe um nó que não desata nunca. Nada tem dado certo. Você tem certeza que alguém anda fazendo trabalhos de feitiçarias para destruir seu casamento, sua vida profissional e, quem sabe, até lhe enlouquecer. Só existe uma maneira da sua vida voltar ao normal. É desmanchando tudo de ruim que está na sua vida. Usando o poder da fé, vamos desmanchar toda a amarração, opressão e males espirituais. Avenida Celso Garcia, 605, Brás, São Paulo.